Com seu exército de 32 mil homens, ele se posiciona na margem do rio Indo, pronto para a próxima conquista. A Índia. Foram 8 longos anos para Alexandre, que nem tinha 30 anos ainda. Agora, ele era imperador da Pérsia depois de derrotar o poderoso Império Persa em uma campanha muito sangrenta. Era o faraó do Egito. Nem precisou levantar a espada lá, eles desistiram. Agora ele ia bater na porta da Índia. De uma perspectiva geográfica e estratégica, o problema era que para chegar à Índia seria preciso atravessar 2 grandes rios, o Indo e o rio Hidáspes. Para a maioria dos exércitos, esses rios eram grandes demais para atravessar. Mas não para Alexandre, cuja perspicácia e planejamento são lendários. 2 anos antes, ele pediu para construtores de navios que fossem até a costa da Síria construírem barcos que pudessem levar suas tropas ao rio Indo. Quando Alexandre atravessa o rio Indo, ele se depara com o rei Ambi, líder de Taxila. Taxila é a capital do país de Punjab, que fica entre o rio Indo e o Hidáspes. Ambi tinha 2 opções. Podia lutar e ver sua cidade destruída, e provavelmente ser enforcado. Alexandre era conhecido por fazer exibições de seus líderes oponentes em mortes lentas, dolorosas e muito públicas. Ou ele podia colaborar, preservar a cidade e, quem sabe, até salvar seu reino. Ambi sabiamente evita o confronto. Alexandre atravessa o rio e domina facilmente Taxila, tornando-a a base de operações para a invasão da Índia. O próximo obstáculo é atravessar o segundo rio, Hidáspes. São 160 quilômetros, que já foram contabilizados por Alexandre. O exército não podia carregar barcos grandes por 160 quilômetros da Índia até o Hidáspes. Então quebraram em pedaços e transportaram as peças. Eles eram barcos desmontáveis, cuja carcaça podia ser feita e o revestimento transportado em baldes de marinheiros individualmente. Era só atravessar o rio e montar todas as coisas alguns dias antes. Alexandre leva 2 meses para chegar ao rio Hidáspes. Ele comanda 23 mil infantarias e 9 mil cavalarias. Um exército leal, comprometido. Muitos estavam com Alexandre desde o início, atraídos pelo poder de sua personalidade e sonhos de glória. Eles lutavam por honra e glória individuais. Todos os seus mitos eram de grandes guerreiros, desde Agamenon 1000 anos antes até Aquiles, Hércules. Todos eles foram grandes guerreiros. Conseguiram tudo porque eram grandes guerreiros. Então, essencialmente, ser um herói para o Alexandre, ser um guerreiro profissional, buscando sempre mais e mais glória, acho que psicologicamente isso virou seu ideal de vida. O elefante era um instrumento de guerra altamente desenvolvido no exército indiano. Levava cerca de 10 anos para treinar um elefante e eles eram muito bem treinados. Eles respondiam por nomes, eles respondiam por assovios e eles brigavam. Então, vamos imaginar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o Porus na margem oriental do rio Hidáspes, pronto para combater a travessia de Alexandre. Na margem ocidental, o exército de Alexandre. E entre eles, temos um rio bastante largo, bem profundo e muito agitado, o rio Hidáspes. Alexandre estava diante de um grande desafio. Como atravessar o rio com seu exército de 32 mil homens, mantendo o elemento crítico da surpresa? Alexandre é brilhante para saber exatamente como e quando mudar seu ataque ou defesa a qualquer momento. Ele viu como o exército de Porus estava configurado e imediatamente recuou sua cavalaria pesada. Cavalaria pesada contra carruagens e mais cavalaria pesada não lhe dava a melhor das vantagens. Os arqueiros indianos lançam uma torrente de flechas contra as tropas de Alexandre. Mas um pequeno escudo de madeira coberto de bronze protege as tropas gregas. As flechas indianas cumprem seu papel, mas as condições do campo de batalha favorecem Alexandre. A chuva do dia anterior transformou o campo de batalha em pura lama. As carruagens pesadas não conseguiam manobrar suas rodas de ferro. São totalmente inúteis na lama. Os indianos estão em menor número e menos equipados.
Cerca de 500 cavaleiros indianos são mortos. As carruagens nunca chegaram na batalha, ou se chegaram foram completamente inúteis, e seriam inúteis ainda mais contra cavalarias que podiam cercá-las. Entre os mortos está o jovem Porus. Então Alexandre basicamente destruiu e tirou de cena aquela força de reconhecimento que o Porus havia mandado. Os sobreviventes recuaram para o campo de Porus. Eles contaram que seu filho estava morto e que Alexandre estava liderando as tropas principais. E que estavam a caminho. Alexandre tinha uma habilidade fenomenal de ler rapidamente um campo de batalha e formular uma estratégia para ganhar vantagem. Alexandre posiciona seu esquadrão de 4.000 cavalarias na direção do flanco esquerdo de Porus. Porus tem apenas 2.000 cavalarias. 1.000 em cada ala. Porus ordena que sua cavalaria à direita troque de posição e fique atrás da linha de combate, para reforçar a ala esquerda. Este era o erro que Alexandre esperava. Agora Alexandre pede para que Quenos, um dos seus comandantes de 2.000 cavalarias que se direcionavam para o flanco esquerdo de Porus, troquem de direção e ataquem o lado direito, indefeso. Os 2.000 cavaleiros chegam na ala direita. Não tem ninguém para lutar. Eles avançam e se posicionam atrás dos indianos. É uma situação bizarra elaborada pela tática brilhante de Alexandre. Enquanto Quenos e 2.000 cavalarias se posicionam atrás dos indianos, Alexandre dá ordens para que os arqueiros bombardeiem a cavalaria indiana com tiros e tiros de dardos fatais. Então, Alexandre guia sua brigada de elite de 2.000 cavalarias furiosamente, direcionando-se para a direita, passando pelo flanco esquerdo de Porus. O Alexandre sempre parecia, em qualquer batalha que lutava, ele sempre parecia estar no ponto crucial, onde a tática mudava. O ponto crucial, onde em vez de ir para fora, vinha para dentro. Onde atravessava a lacuna, em vez de ir por fora. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, auxiliar seus homens, é um talento raro. Alexandre e suas tropas gregas estão destruindo o exército da Índia na Batalha do Rio Hidáspes. Alexandre manda o restante da sua cavalaria girar em círculos, ao redor daquela massa de homens apavorados. O exército de Porus é pego em uma armadilha. É impossível se mexer. 10.000 seres humanos pressionados por outros 8.000 seres humanos num caldeirão de massacre. Os gritos de animais, os barridos de elefantes machucados, por exemplo, o relinchar de um cavalo em dor. Lembrem que se alguém caísse, se um cavalo escorregasse no chão ou acabasse se machucando, ou se por acaso um homem caísse do cavalo, estariam mortos. Seres humanos foram esfaqueados e golpeados, barulho, gritos, e o campo de batalha rapidamente ficou coberto de sangue, entranhas e pedaços de carne humana. E o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro. Os elefantes, quando se machucam, como muitos animais, defecam. Imaginem isso também. O barulho e o cheiro e o terror humano eram completamente terríveis. No final das contas, Alexandre, na Batalha do Rio Hidáspes, mostrou sua tática brilhante. Era um cara que lia o campo de batalha. Ele tinha o que Napoleão gostava de chamar de coup d'œil, ou golpe de visão,
Olhando o terreno, observando a posição das forças, ele é capaz de organizar rapidamente, nesse caso, um plano tático para a sua própria vantagem. Com a vitória em Hidaspes, Alexandre o Grande deu seu primeiro passo na fronteira da Índia. Mas também é seu último. Conforme ele avança no país, vários estados aglomeram suas tropas e se unem contra o invasor. Na próxima batalha, Alexandre é confrontado por 300.000 tropas indianas. Na tentativa de conquistar a Índia, ficamos com a sensação de que a análise de inteligência estratégica de Alexandre não foi tão boa quanto no passado, porque qualquer visão razoável do que acontecia na Índia na época nos levaria à conclusão de que seria uma missão militar quase impossível para um exército pequeno de gregos. Agora, os homens de Alexandre percebem que o objetivo de seu líder se tornou uma missão suicida. Eles têm lutado arduamente e a revolta está no ar. Ele tentou convencê-los a continuar. Ele era inspirador, suas tropas eram leais, mas elas não aguentavam mais. Alexandre, em constante harmonia com seus homens, acaba cedendo à vontade das tropas e se direciona ao sul, de volta à Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Alexandre o Grande, um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, morreu aos 33 anos. O conquistador da maior parte do mundo de hoje. Sua história e liderança continuaram a inspirar grandes militares da história.